Oi, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula de hoje, fazendo a correção das atividades que foram enviadas para vocês na aula anterior, juntamente com a leitura do texto e a explicação do conteúdo relacionado ao tema que estamos estudando, que são os elementos do clima. Na última aula, vocês puderam conhecer os elementos climáticos, que são os fenômenos que compõem o clima. E quais são esses elementos climáticos? Nós vimos que foram a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a radiação solar, os ventos e as precipitações, né? Então, vocês puderam conhecer os elementos climáticos, os elementos do clima. Então, com certeza, né, depois do texto, do vídeo explicativo, vocês conseguiram, né, fazer essas atividades que foram propostas relacionadas a esse conteúdo. Então, vamos para a correção de hoje. Número 1. Explique a importância da radiação solar para o nosso planeta. Então, essa radiação solar é o calor produzido pelo Sol e recebido pela Terra. Ela é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta. Assim, ela controla as temperaturas para propiciar a manutenção à vida. Contudo, nem toda a radiação recebida pelo nosso planeta, ela chega à superfície. A maior parte é absorvida ou refletida pela atmosfera. Então, nós vimos na aula anterior, né, com aquele texto que foi enviado para vocês, que muitas vezes a radiação solar, ela não consegue chegar à superfície. Então, a maior parte é absorvida ou refletida pela atmosfera, ok? Vamos para a questão 2. O que é a umidade do ar na atmosfera terrestre? Então, nós vimos que lá existe duas umidades. Então, a umidade, que ela é dividida, né, em umidade absoluta e umidade relativa. Então, vamos ver cada uma delas. Então, primeiro, saber o que é a umidade do ar, que é a quantidade de água presente no ar atmosférico em forma de vapor. E ela é dividida em umidade absoluta, que é a quantidade total da água existente no ar, e a umidade relativa, que é a umidade da água presente no ar em comparação com o necessário para começar a chover. Certo? Questão 3. Os elementos climáticos formam os atributos básicos que constituem o clima das diferentes partes do mundo. A presença ou ausência desses elementos está condicionada a diversos outros fenômenos. Quais são esses fenômenos, né? Quais são esses fatores climáticos? Questão 3. Os elementos climáticos formam os atributos básicos que constituem o clima das diferentes partes do mundo. A presença ou ausência desses elementos está condicionada a diversos outros fenômenos, como são chamados esses fatores climáticos. Então, além dos elementos climáticos, né, que são a temperatura, a umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar, os ventos, as precipitações, também temos os chamados fatores climáticos, que são relevo, a vegetação, a altitude e outros. Questão 4. Qual o item a seguir não corresponde a um elemento climático? Umidade do ar, ela corresponde a um elemento climático, nós já vimos. Pressão atmosférica, acabei de falar agora, né, que a pressão atmosférica também é um elemento climático. Radiação solar. Também vimos que a radiação solar é um elemento climático. Agora, ciclo hidrológico não é um elemento climático. Então, vamos marcar a letra D, ciclo hidrológico. Então, essa foi a correção da aula de hoje, tá?
relacionada às perguntas da aula anterior e vamos ficando por aqui. Da próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo com outras atividades diferentes, ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.